sobre leveduras para cães e gatos, tá? Eu tentei colocar um pouquinho nessa apresentação, na verdade, as dúvidas que eu venho tirando aí nesse período que eu estou na Bioorigem, em relação aos produtos à base de levedura, né, das leveduras e seus derivados. Então, vamos ver se a gente consegue aí atender as expectativas, tá? Então, eu sempre gosto de trazer um pouquinho do histórico, né, porque eu sempre gostei muito de história, então, sendo bem breve aqui, a gente fala sobre leveduras, a levedura está presente na vida do ser humano, né, desde a época dos egípcios, então há mais de 5.000 anos atrás, tá? Eles produziam vinho e pães a partir da levedura, e eles consideravam a levedura um produto mágico, né? Um produto milagroso, algo que era fora do comum, tá? Porque eles não conseguiam entender como que ele poderia fermentar, ele poderia fazer uma massa de pão crescer, ou então essa questão da fermentação do vinho. Então, eles agregavam algo mais místico ao uso da levedura. Só em 1857, com Louis Pasteur, que a gente teve o entendimento do que é a levedura, né? Do que são as leveduras, tá? No início, né, para pet food, pensando em pet food, até 1950, a levedura era muito utilizada como fonte de vitamina B, tá? E só que com essa suplementação, né, com esse avanço da nutrição, tudo, isso acabou ficando um pouquinho de lado. Hoje a gente utiliza também esse produto como fonte de vitamina B, mas na época de 1950 era bastante utilizado com esse claim para que pudesse aí sanar a deficiência de vitamina B, principalmente B3, tá? E depois ela passou esse uso, então seu uso inicial foi como fonte de vitaminas e depois ela passou com foco em palatabilidade, e isso a gente traz até hoje, esse foco em palatabilidade, né? No Brasil, ela acabou ganhando muito espaço justamente com a questão do pró-álcool, né? E com isso veio uma plantação de cana e toda a produção de cana. Então, quando iniciou-se o pró-álcool, iniciou-se essa questão de levedura da nutrição animal para o Brasil principalmente, tá? Até porque nós somos os maiores produtores, né? Essa ampliação do uso de leveduras, né? E hoje a gente tem aí a levedura sendo utilizada para palatabilidade, como proteínas para nutrição animal, como uma proteína alternativa. Os derivados de levedura são utilizados na saúde intestinal, como imunomoduladores. E aí nós temos, né, dentro do portfólio, por exemplo, de food da nossa empresa, nós temos aí mais de 50 produtos que são utilizados e são explorados na nutrição humana com foco em levedura, tendo a levedura como base. Então, a gente tem muita coisa ainda para explorar e para entender e compreender a levedura como um todo, tá? Aqui, né, só para a gente passar rapidamente pela biologia da levedura, pensando que aqui é um curso de nutrição aplicada, tentei buscar um pouquinho esse ponto, esses diferenciais da levedura, o que faz a levedura ser algo muito interessante, muito viável, sustentável para a produção animal, né, para a nutrição animal como um todo. Então, ele pertence ao reino fungi, eles são micro-organismos unicelulares, eucariontes e heteróficos, ou seja, né, eles não produzem o seu próprio alimento, então eles precisam de uma nutrição adequada, eles precisam de um ambiente adequado, eles têm a questão de genética. Eu brinco aqui dentro que nós temos que executar a produção animal também com a levedura. Se nós não nutrirmos ela adequadamente, não oferecermos os nutrientes corretos, nós não teremos o produto desejado ou então o produto eficaz. Tá? São mais de 600 espécies distribuídas em 80 grupos, mas a espécie mais utilizada tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal é a Saccharomyces cerevisiae. Eles são anaeróbios facultativos, ou seja, eles podem se reproduzir tanto com a presença de oxigênio quanto na ausência de oxigênio. Tá? E aí essa produção gera água, gás carbônico, quando é a respiração aeróbia, e energia, e na fermentação alcoólica, a gente tem o álcool etílico e o CO2 também gerando energia no processo. O processo de produção, tá? Como eu comentei, a gente acaba fazendo aqui um pouco de zootecnia dentro da produção
de leveduras, né? Então, nós temos uma cepa selecionada, por mais que seja uma espécie, né, a Saccharomyces cerevisiae, existem cepas que podem direcionar a uma maior produção de um tipo de aminoácido ou de uma vitamina, ou então a incorporação do selenito de sódio para que ela incorpore na molécula de levedura e esse selênio seja incorporado, né, e seja transformado em um selênio orgânico. E aí a gente agrega isso à nutrição, o ambiente, a sanidade, tudo dentro do ponto ótimo para a levedura. A levedura vai passar por um processo de fermentação, que seria o processo de crescimento dessa levedura, e depois desse processo de fermentação e crescimento, ela vai entrar para diversos processos, onde nós vamos ter as leveduras, né, que são os produtos que a gente encontra no mercado, que são as leveduras e os seus derivados. O que a gente encontra à disposição de um formulador, de um nutricionista, a hora que nós temos os produtos à base de leveduras? Então, nós temos as leveduras íntegras, inanimadas, né, que são as inativas, que hoje estão um pouco contra essa definição de inativas, por uma questão que ela não está inativa, ela só não está viva, e desidratadas. Nós temos as leveduras autorizadas e desidratadas, as paredes celulares de leveduras, que são principalmente os mononucleosacarídeos, né, são fontes de mononucleosacarídeos e fontes de beta-glucanos. E também nós temos extratos de leveduras, que seriam os conteúdos intracelulares, por exemplo, um produto rico em nucleotídeos, onde foi extraído apenas o extrato, e esse extrato vai ser utilizado na alimentação animal, produto muito utilizado para a aquacultura. Produtos ricos em aminoácidos livres, também produtos muito utilizados, que são extratos de levedura, né? Então, esse conteúdo intracelular. São produtos ricos em aminoácidos livres, são muito utilizados na nutrição humana, para promoção de palatabilidade, de realçadores de sabor, redução de açúcar, redução de sódio. Então, tem aí um mundo inteiro dentro desse mundo de extratos de levedura, que ainda é pouco explorado dentro da nutrição animal. E aí a gente tem 3 tipos, na verdade, que a gente pode considerar de processos, não é? Como eu falei, eu tentei trazer as dúvidas das pessoas, o que são, né? O que eu pude encontrar de dúvidas, para que a gente pudesse aqui realmente aprofundar um pouquinho esse conhecimento em leveduras. Nós temos a levedura de cultura pura, tá? Que é aquela levedura, na verdade, onde ela não vai ser, a produção dessa levedura, ela não é direcionada para a produção de etanol ou para a produção de cerveja, tá? Ela é uma levedura cultivada única e exclusivamente para a geração de produtos à base de levedura. Nós temos a levedura de cervejaria, que é, né, a fermentação do malte, então a levedura utilizada na fermentação do malte, que é a mais conhecida também, a levedura de panificação, vamos dizer assim, e essa acaba sendo aí essa fermentação da cerveja. E a levedura de cana-de-açúcar, que ela é bem conhecida como a levedura de fermentação alcoólica também, né? Que é da produção do etanol, a gente retira essa levedura, ela é lavada, ela é tratada, ela passa por todo um processo, onde nós teremos o direcionamento dos produtos a partir desse creme de levedura, tá? E todo o controle desse processo, ele acaba sendo extremamente importante para que eu possa gerar os produtos foco da minha produção. E para que esses produtos tenham ali, por exemplo, levedura íntegra, 40% ou 35% de proteína, tudo eu consigo trabalhar a levedura neste ponto para que eu obtenha essa levedura íntegra, com 35% ou 40% de proteína. As leveduras autorizadas, então, qual o grau de hidrólise dessa levedura para que eu consiga ter um maior uma maior porcentagem de aminoácidos livres para que eles realmente contribuam para a palatabilidade, né? Porque a gente sabe que a levedura autorizada, ela traz uma palatabilidade maior em comparação à levedura íntegra e, inclusive, um aporte de aminoácidos livres que podem aí ser computados dentro da fórmula do nutricionista. Então, qual é esse grau de autólise, né? Isso existe uma diferença. Então, nem todas as leveduras são iguais, justamente porque a gente tem que ter um controle muito rigoroso nesse processo das leveduras, de produção dessas leveduras, tá? E assim ocorre também
por todo o caminho, né? Então, se a gente for a hora que eu retiro o extrato, fica a parede, como que eu trabalho essa parede? Ou então, como que eu vou passar por um processo de... Você desligou o seu áudio. Você deve ter tocado em algum lugar aí. Aí, Voltou? voltou. Ah, desculpa, pessoal. Ah, e como que todo esse processo que passam esses produtos, que passam as leveduras, vão afetar o produto final, vão influenciar o produto final, porque não é simplesmente um produto à base de uma parede celular que qualquer parede celular tem a mesma concentração. A gente vê isso no mercado, né? São várias as concentrações de mononoligosacarídeos. E essa diferenciação se dá principalmente pelos tipos de processos que esses produtos passam, né? Beta-glucanos, a mesma situação. Então, a gente tem um beta-glucano mais purificado, menos purificado, um que tem uma ação mais específica em algum ponto ali, que a gente vai acabar aí percebendo e esbarrando muito nessa questão de processo, que retoma toda essa questão de nutrição, de ambiente, de sanidade desse produto, e também pelas características desses 3 tipos de produção de leveduras, de produtos à base de leveduras, tá? Eu brinco que a levedura, a gente utiliza tudo levedura, né? No fundo, a gente não descarta praticamente nada de uma levedura. Ela é, como a gente já comentou, ela é um organismo unicelular, onde nós podemos utilizar o conteúdo celular, como eu comentei, extratos de levedura, que são ricos em proteínas, peptídeos, ácidos nucleicos e vitaminas. Então, nós conseguimos utilizar esse extrato. Muitas vezes, esse extrato também pode ser utilizado para reduzir a inclusão de levedura, porque ele é um produto que tem uma inclusão maior, uma inclusão, né, um aporte proteico maior, então um aporte de aminoácidos muito maior, porque a gente retira a parede desse extrato de levedura. Então, esse conteúdo celular também, ele é muito rico. Desculpa, do extrato não, nós retiramos a parede da levedura. E aí nós temos também a nossa famosa, né, acredito que é um dos produtos mais famosos, um dos derivados mais famosos, mais desejados pela indústria, que é a parede celular de levedura. A parede celular de levedura, ela acaba sendo a fonte de MOS, tá? Porque ela é composta, né, a levedura, a parede celular de levedura, ela é composta por 38%, 38, 40% de MOS, de mononoligosacarídeos, enquanto que as beta-glucanas correspondem a 60% dessa parede de levedura. E aí nós temos aqui 2% de quitina nesse total. E aí o mapa veio também e trouxe a questão da glucomananas, né, que na verdade seria uma molécula ali intermediária, né? Então, seria aquela base fina entre a camada de mononoligosacarídeos e a camada de beta-glucanas, que aí a gente consegue retirar. E lembrando que, na verdade, 60% acaba sendo um pouquinho mais de glucanas totais, porque nós temos dentro dessa parede celular de levedura, nós temos glucanas totais, e aí nós temos beta-glucanas que correspondem aí 95% dessas glucanas, e alfa-glucanas também. E algumas outras glucanas que ainda estão sendo estudadas, tá? E com isso, com essa base rica, nós temos ingredientes, certo? Que vão poder oferecer aporte proteico, peptídeos, nucleotídeos, minerais e vitaminas. Eles são muito utilizados como melhoradores de palatabilidade e tem todas essas ações funcionais, né, como a gente conhece bem, que são os prebióticos e os imunomoduladores. Mas como eu já comentei ali no último slide, tudo isso depende do processo que essa levedura, né, toda essa riqueza da levedura, essa extração dessa riqueza da levedura, ela vai depender do processo de produção dessa levedura, as reações que estão ali ocorrendo dentro daquele tanque de fermentação, o cuidado que o manejador do tanque possui e até mesmo a questão sensorial desse monitor de fermentação, tá? A cepa utilizada, então, por exemplo, nós aqui dentro temos nosso banco de cepa, onde cada uma tem alguma característica que possa produzir melhor, um maior nível de algum maior teor de algum nutriente, né, possa contribuir com algo mais, ou que, por exemplo, o substrato que é utilizado dentro da fermentação, ele também é muito importante,
né? Nós podemos alterar o substrato onde essa levedura vai ser fermentada, ela vai crescer. E cada cepa, ela vai se adaptar melhor a um tipo de substrato, tá? Nós temos aqui leveduras que crescem em um substrato por causa do food, dentro da Biorigem, nós temos produtos que crescem em extratos de cebola. Então, assim, né, porque é a demanda que eles têm para o mercado de alimentação humana. Então, existe toda uma riqueza, um trabalho muito bacana para que a gente possa ter esse produto, para que a levedura possa ser utilizada na alimentação animal. E sempre buscando o melhor processo, o melhor substrato, a melhor nutrição, em decorrência dessa classificação de cepa, dessa segregação de cepas. Aqui eu trouxe para vocês, né, como identificar um pouquinho as estruturas e as aplicações. Então, qual é a estrutura de uma levedura para a gente entender onde está a camada de beta-glucana, por que eu não posso considerar a beta-glucana da levedura íntegra, por exemplo, que ela é funcional, ela é um imunomodulador. Então, vamos tentar clarear um pouquinho essas questões também, tá? Aqui eu tenho, né, uma foto de uma levedura, é de um trabalho da Unesp de Jaboticabal, da Mariana Martins, tá? Ela realizou um trabalho com leveduras de cana-de-açúcar, levedura íntegra e levedura autorizada. Então, aqui eu trouxe só uma foto para vocês, que aqui seria o produto íntegro, né? Qual que é o aspecto dessa levedura íntegra? Então, nós conseguimos perceber que ela só foi realmente inanimada, ela foi inativada. Eu preciso ainda me adaptar a esses novos conceitos. E o ponto é que ela fica com uma aparência extremamente íntegra, né? Ela fica com as bordas bem delimitadas, é um produto íntegro. Quando eu já faço uma autólise, eu já começo a quebrar, romper essas membranas. E a gente rompe essa parede. Mas vocês podem perceber que mesmo rompendo um pouquinho com a autólise, a gente ainda tem uma formação, né? Porque essa parede, ela é a proteção da levedura. Então, não é tão simples assim nós rompermos uma parede de levedura, né? Não é tão, os processos que a levedura passa para chegar aos produtos finais, eles não são processos tão simples, porque eu preciso tomar muito cuidado para não danificar, tá? E vocês podem, e ela tem uma estrutura muito, muito robusta. Então, eu preciso sempre tomar muito cuidado com essa questão da autólise, né? Lembrando que a autólise, ele é um processo da própria levedura, então é quando a levedura ela utiliza as próprias enzimas, as enzimas endógenas, para realizarem a quebra, e aí você tem essa liberação de conteúdo intracelular, tá? E hidrólise é quando eu adiciono alguma enzima exógena, onde ela vai auxiliar, ela vai acabar acelerando esse processo de ruptura de membranas. Eu trouxe apenas a da parte a questão de autorizadas, tá, pessoal? Aqui eu trouxe só para identificar, então, assim, né, uma levedura de cana de cerveja, uma levedura de cana-de-açúcar e uma levedura autorizada. Então, em termos de conteúdo proteico, nós não teremos tantas diferenças em termos de conteúdo proteico. Quando eu olho também, eu não tenho tanta diferença de conteúdo de ácido glutâmico, mas total, mas a hora que eu olho para o ácido glutâmico livre, esses valores são típicos, tá, pessoal? Quando eu olho para o ácido glutâmico livre, eu já começo a ter uma diferenciação, e aqui eu começo a justificar o uso da minha levedura autorizada, né? Então, eu começo aqui a trabalhar a inclusão baseada no ácido glutâmico quando eu penso numa palatabilidade, tá? Quando eu utilizo essa levedura para uma palatabilidade. E até mesmo para aminoácidos, né? Quando a gente usa com foco em proteínas. E o perfil de vitaminas B também dessas leveduras, eles são bem interessantes. E eles acabam sendo maiores na levedura de cana-de-açúcar comparado à levedura de cerveja, né? Isso é um ponto bem interessante e fazendo um trabalho, eu acabei mexendo um pouco naquela tabela de ingredientes do USDA e fazendo uma busca dos produtos à base de, os produtos que são fontes de vitamina B, como abóbora, e lá tem diversos tipos de abóboras, né, porque é muito utilizado na América do Norte, esses diversos tipos de abóbora, eu pude constatar que o aporte de vitaminas B da levedura
de cana-de-açúcar ou da levedura de cervejaria, ela acaba sendo muito maior do que dessas abóboras, né, que são produtos muito utilizados como fontes naturais de vitamina B. Então, é um perfil bem interessante de vitamina B. Essas leveduras, elas podem ser utilizadas para base, para palatabilizantes. Hoje em dia, a gente sabe que está chegando no Brasil, já é uma realidade fora do Brasil, né, Estados Unidos e Europa, e hoje em dia a gente já recebe aqui os produtores de meal toppers, né, que seriam esses palatabilizantes de venda direta, vamos dizer assim, tá? Então, muito utilizado como base de palatabilizantes para trazer essas características palatabilizantes, porque a levedura, além de trazer um sabor, ela também tem uma característica que ela realça o sabor do produto. Então, do produto natural. Então, se ele tem ali algo, por exemplo, mais forte, ele acaba realçando esse sabor natural do produto final, o que contribui, agrega para a palatabilidade também, não só ela como a questão de níveis de aminoácidos, né, com um perfil de aminoácidos, mas a própria levedura realçando alguns pontos ali dessa formulação, tá? Ela também tem essa questão, como eu já comentei, né, ela é uma fonte natural de nutrientes, então tem um elevado teor proteico e um perfil de vitaminas B bem interessantes. Aqui, tá? Trouxe um estudo, aquele estudo da Mariana Martins, como eu já comentei, da Unesp de Jaboticabal, onde ele compara essa questão de a levedura, né? Uma dieta referência que era com farinha de vísceras, e aqui uma cana-de-açúcar autolisada e uma cana-de-açúcar íntegra, tá? Com 7,5% e 15%. Nesse estudo, um ponto interessante, eles tentaram fazer uma inclusão de até 30% de levedura na fórmula. Porém, os animais apresentaram, no primeiro momento que eles colocaram esse estudo nas gaiolas, nos animais, os animais apresentaram diarreia. Então, eles tiveram que reduzir. E aí chegou-se que até 15% não afeta o score fecal desses animais. Então, essa inclusão, existe um limite, né, de inclusão quando a gente fala de leveduras. E isso se justifica pela característica da levedura mesmo de absorção de água. Então, ele acaba aí tendo essa questão de influenciar a consistência das fezes em quantidades elevadas de inclusão, tá? Quando a gente coloca uma grande quantidade. E aí, então, até 15% não tem efeito no score fecal desses animais. E também não vai ter um efeito na digestibilidade, né? No coeficiente de digestibilidade. Então, aqui, todos estavam até com 15% ou 7,5% em comparação à dieta referência, que era a farinha de vísceras, nós temos aqui 100 efeitos, tá? Na digestibilidade, concluindo que nós temos aí uma boa substituição, a gente consegue substituir esse produto até 15%, e a gente consegue ir pensando nas diversas aplicações, né? Hoje a gente sabe que existe um mercado, existe um nicho grain-free, existe um nicho focado em dietas vegetarianas, tá? Não estou entrando em mérito aqui nenhum, mas existe esse nicho de mercado e nós que oferecemos aí os produtos, a gente acaba tendo que mostrar soluções, né? O que pode ser muito interessante para o animal e que vá contribuir aí para essa saúde do animal, para para a fisiologia, né? Para o que é natural para o animal, vamos dizer assim, tá? Então, aqui a gente traz. Ele teve um efeito, né? Uma diferenciação do controle para o uso de leveduras. Então, quando a gente fala uso de leveduras, a gente soma as duas leveduras para comparar pelo controle, tá? Na estatística, quando a gente trabalha com contrastes. E aí ele teve um efeito aqui na energia. Então, houve uma redução na energia bruta, na digestibilidade de energia bruta, mas isso deve ser alguma coisa em relação à fermentação, porque na hora que a gente olha para a energia metabolizável, nós não tivemos um efeito, tá, significativo, assim, não teve alteração na energia que o animal realmente utiliza para o seu dia a dia, para a sua manutenção, né, na sua energia líquida. Então, pensando ainda nas leveduras
íntegras, a gente consegue ir trabalhando com os 3 tipos de levedura, pensando em levedura de cerveja, pensando em levedura de cana-de-açúcar e na levedura autorizada, nós conseguimos ir encaixando elas em diferentes tipos de alimentos, ou para fases de vida, ou então para uma questão de categorias de alimentos. Dentro de uma empresa, a gente sabe que a gente acaba tendo aí essa a diferenciação de linhas. Então, a gente consegue oferecer produtos de qualidade, incluir ingredientes de qualidade em diversas categorias de alimentos, tá? E aí a gente vai trabalhando dentro da formulação, coloca um pouco de levedura de cana-de-açúcar, ou existem algumas situações que a gente pode adicionar as 2 leveduras, inclusive de cana-de-açúcar e levedura de cerveja, para ganhar um potencial. Então, a gente vai trabalhando com esse quebra-cabeça. Quando a gente fala ainda de leveduras, né, então a gente falou de leveduras íntegras, que são as mais comuns. A gente também pensa na parede celular, né? Vem direto a parede celular de leveduras na cabeça das pessoas. E o que é essa parede, tá? Então, quando a gente fala de parede celular de levedura, essa aqui é uma célula íntegra, e aí aqui é o conteúdo intracelular, como eu comentei com vocês, a hora que eu extraio esse conteúdo intracelular, eu tenho diversos outros produtos, e aí fica a parede celular de levedura, né? Na parede celular de levedura, o que eu já comentei também, é que nós temos ali 36% a 40%, né, em média 38% de mananoligosacarídeos. Depois eu tenho uma camada 60% de glucanas, onde a maior parte são beta-glucanas, como eu já comentei. E aí nós temos uma membrana plasmática ali que está aqui protegendo todo esse conteúdo intracelular. Então, aqui, em azul escuro, eu tenho uma camada de mononoligosacarídeos, em azul claro eu tenho uma camada de beta-glucanas, que é por isso que a gente fala que a camada mais interna é a camada de beta-glucanas, e por isso que muitas vezes produtos que são fontes de mononoligosacarídeos e contêm glucanas, muitas vezes produtos, esse glucano, ele não vai estar bioativo, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque para estar bioativo, ele tem que estar exposto. E a hora que esse produto é oferecido como um todo, os micro-organismos do intestino, eles vão acabar não chegando nessa camada de beta-glucanas. E a camada de beta-glucanas, eu não quero que ela seja utilizada pelos micro-organismos do intestino do animal. Eu quero que essas beta-glucanas sejam capturadas pelas células de defesa que estão dentro do intestino do animal. Então, são ações diferentes, né? Uma é ação prebiótica e uma é ação imunomoduladora. Quando eu ofereço a parede celular de levedura como um todo, eu acabo perdendo a minha ação imunomoduladora, tá? E essa junção de beta-glucanas, né, as glucanas, mais os mononoligosacarídeos, são os nossos conhecidos carboidratos funcionais. Então, eles vão atuar aí nessa saúde intestinal, fornecendo aí, sendo substratos, na verdade, para os micro-organismos, e a nossa camada de beta-glucana vai estar ali sendo utilizada pelas células. A hora que eu ofereço uma beta-glucana purificada, eu acabo não focando no micro-organismo, mas eu acabo focando nas minhas células do sistema imunológico, que estão ali localizadas no intestino do animal. E no nosso também, né? Os efeitos de beta-glucanos em seres humanos, eles são muito, muito evidentes e são muito estudados já. Aqui eu trouxe uma figura, tá? Mostrando, ampliando essa camada. Então, aqui é a membrana celular e aqui estaria o conteúdo intracelular, né? Então, aqui a gente tem esse conteúdo intracelular. Eu tenho uma camada de nanoproteínas, tá? Que é essa camada mais externa. Essa é uma camada, ela é uma camada rígida, ela é uma camada de não tão fácil acesso, desculpe, né? As enzimas do organismo, elas acabam não conseguindo degradar essa camada e ela vai ser o substrato para os micro-organismos do intestino. Internamente, mais uma vez, nós temos a camada de glucanas, onde nós teremos as nossas beta-glucanas. E essas são as moléculas de quitina. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue
com um prebiótico à base de levedura nós não conseguimos atuar na questão de beta-glucana. Então, essa beta-glucana, quando você oferece a parede celular como um todo, essa beta-glucana não vai cumprir o seu papel de imunomodulador, porque a base dela, né, o todo dela, ele vai servir como um prebiótico. E por isso que muitas vezes a associação de uma beta-glucana com um prebiótico se faz muito interessante, porque você está dando substrato para aquele seu ambiente, para o seu ambiente intestinal, para que ele possa aí deixar esse ambiente adequado para o crescimento, para a produção de pós-bióticos, né, para a produção de ácido butírico e outros metabólitos que são extremamente importantes na saúde do animal. E a hora que você entra com a beta-glucana, você tem o ponto de imunomodulação. Então, essa beta-glucana purificada, ela vai atuar diretamente na célula, vai ser capturada diretamente pela célula intestinal. Um papel básico do prebiótico, passando rapidamente aqui, pessoal, é ser o substrato para os micro-organismos benéficos, né? Então, crescimento e metabolismo desses micro-organismos. Esse prebiótico, por ser substrato, ele vai gerar uma fermentação, que vai gerar uma produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato. Ele vai modular essa microbiota intestinal com a redução desse pH, né? Porque eu aumentei a minha produção de ácidos graxos de cadeia curta e eu vou reduzir o meu pH. E esse movimento, ele se torna favorável, ele torna um ambiente favorável para os micro-organismos desejáveis e não favorável para os micro-organismos não desejáveis, tá? E esse butirato está extremamente ligado, né? Na verdade, este aqui é um pós-biótico de interesse, porque a gente traz, né, o substrato já com aquele microorganismo dentro do intestino do animal, nós geramos o pós-biótico. E o butirato acaba sendo o pós-biótico de maior interesse. Por quê? Porque ele tem toda aquela história de ser interessante para o desenvolvimento intestinal, para os colonócitos, aquilo do que a gente está bem acostumado. E tem essa questão da aglutinação de micro-organismos indesejáveis. Então, a gente consegue também eliminar os micro-organismos com esses prebióticos esse uso desse prebiótico. E um ponto interessante é que o produto à base de levedura, os produtos à base de levedura, como prebióticos, eles possuem uma maior atração, por exemplo, pela E. coli. A E. coli possui uma maior atração com essa camada de monoproteínas. Então, eles acabam sendo bem interessantes nessa redução da população, né, do número da população de E. coli, por exemplo, tá? Aqui, né? Então, como eu comentei, o maior foco sempre esse é um trabalho de 2006, né, do professor Alves também, hoje é a professora Márcia, na verdade, Sampaio Gomes. Então, aqui é um trabalho dela onde tem um aumento com a inclusão de um prebiótico à base de levedura, ocorreu um aumento de ácido butírico na formulação, né, durante a fermentação. E aqui uma redução das aminas biogênicas com essa inclusão, né? Então, com tratamento era um quadrado latino, 8 animais por tratamento, eram 4 tratamentos, então 0, 15, 30 e 45, 0,15, 0,30 e 0,45% de inclusão, e já a gente consegue verificar um aumento de butirato e uma redução nas aminas biogênicas. Aqui é um trabalho de 2019 também, mostrando, né, que a solubilidade ela também acaba melhorando, ela acaba um prebiótico solúvel, com maior solubilidade, ele acaba melhorando o perfil de ácido butírico, então a produção de ácido butírico comparado com um prebiótico com baixa solubilidade, tá? E também uma produção menor de ácido lático. E aí, aqui se justifica que com essa produção menor de ácido lático, ocorreu uma conversão do ácido lático em ácido butírico, comprovado por aqui. Então, aqui, assim, um sustenta o outro, tá? Ainda falando só sobre modulação, trazendo um pouquinho sobre essa questão da imunidade, então aquilo que eu comentei, o prebiótico ele é extremamente interessante, né? A gente tem a levedura como um todo, que é interessante para melhorar a proteína, melhorar aporte proteico, melhorar a questão de palatabilidade, mas eu tenho também os derivados, a questão
da modulação da imunidade e do prebiótico. Então, o prebiótico, ele me ajuda muito a modular aquela microbiota, para que eu consiga ali ter um ambiente favorável aos micro-organismos desejáveis, e aí eu consigo entrar com uma beta-glucana, principalmente, né, em alguns alimentos e fases específicas, tá? A beta-glucana pode ser utilizada ao longo de toda a vida do animal, mas em alguns alimentos de fases específicas, a gente justifica a entrada dessa beta-glucana para que potencializa essa ação imunomoduladora, tá? Ele vai ser utilizado diretamente. Então, essas beta-glucanas estão aqui nessa parede celular de levedura. Aqui, né, só para trazer para vocês essa questão de o tipo, a fonte, né, o papel biológico da beta-glucana ou da levedura, da beta-glucana, ele está intimamente ligado com a sua fonte, né? Nós sabemos que as beta-glucanas de cereais, né, 1,3, 1,4, são ligações que não favorecem a imunidade, então que elas favorecem o perfil metabólico, mas elas não favorecem a imunidade. Enquanto que as leveduras, né, as leveduras, as beta-glucanas de leveduras e do reino fungi, elas contribuem aí por terem essa cadeia 1,6, 1,3, tá? A configuração, ela influencia diretamente no papel biológico, então ele vai influenciar diretamente nesse uso da levedura, nessa ação imunomoduladora da levedura. E aí a gente traz que, né, a levedura beta 1,3, 1,6, a beta-glucana 1,3, 1,6, na verdade, ela tem tanto uma ação imunomodulatória como hoje uma ação metabólica. Era muito destinado, né, focado que a ação metabólica de uma beta-glucana era associada com a beta-glucana de cereal. E hoje a gente já sabe que a beta-glucana de levedura, ela também tem essa ação metabólica, o que acaba sendo algo muito interessante quando eu vou pensar em dietas, por exemplo, dietas light ou dietas que sejam para perda de peso, ou então uma dieta para diabetes, né? Ela vai auxiliar, ela vai ali contribuir para que exista aí uma melhoria nesse perfil metabólico do animal, tá? Aqui eu só trouxe a questão do modo de ação, depois a gente pode estar disponibilizando esse material para vocês. Então, realmente, o foco de uma beta-glucana nunca é a ação prebiótica. Então, por isso que aquela beta-glucana que está junto, né, que está ali na parede como um todo, ela não vai ter essa funcionalidade, porque a hora que essa beta-glucana, nessa parede rígida, chegar aqui no intestino, o que vai acontecer? Ela não vai ser acessada pelas células. Então, eu vou estar não vou estar utilizando essa ação imunomoduladora, eu vou estar usando essa ação prebiótica dessa parede celular de levedura. A hora que eu retiro essa camada de bananas com todo o cuidado do mundo, com todo o amor e carinho, vamos dizer assim, porque o processo tem que ser muito bem feito, porque ele é um processo delicado, eu consigo aqui trabalhar e fazer com que essa beta-glucana seja prontamente capturada pelas células do organismo do animal, tá? Aqui, não vou passar aqui por toda essa cascata imunológica, tá, pessoal? Porque nós não temos tempo para isso, mas eu tenho aqui um macrófago, né? Onde esse macrófago, esses receptores vão reconhecer essa molécula de beta-glucana, essa fração de beta-glucana, e eles vão desencadear toda a resposta imunológica. Então, por isso que existe essa diferenciação entre você incluir uma beta-glucana em algumas dietas, né, ou fases específicas, ou linhas específicas, e você utilizar aqui o prebiótico para com outros focos, tá? E aí a gente sabe, né, as beta-glucanas, se a gente for pegar e estudar, ou fazer o levantamento na literatura, nós temos diversos usos dessas beta-glucanas, com foco na imunidade, né? Então, ele tem resposta TH1, a gente tem resposta TH2, a gente consegue aí trabalhar diversos recursos, né? Eu já sempre falo que a levedura, ela é muito versátil. A hora que a gente olha para o uso dessa levedura, ele acaba sendo muito versátil, esse ingrediente como um todo. E a hora que a gente olha para a beta-glucana, a gente também consegue ter uma versatilidade muito grande de usos e aplicações
dentro de alimentos para cães e gatos e que vão favorecer. É claro que muitas vezes a gente tem que ver as diferenciações entre espécies, a gente sabe que existe diferenciações entre cães e gatos até mesmo para o uso desses ingredientes, então a gente tem que sempre estar atento a isso, tá? Aqui, depois, quem quiser, a gente pode deixar uma literatura nos estudos, né, que comprovam esses efeitos das beta-glucanas em cães e gatos, tá? Então, todos esses trabalhos foram realizados em cães e gatos, e ele traz, né, todos esses efeitos, essas justificativas do uso e essa diferenciação de beta-glucanas. Vou passar rapidamente, que eu trouxe alguns estudos só 3 estudos, mas eu passo bem rápido, gente. Sobre a questão da termoestabilidade da molécula de glucana. É algo que é muito perguntado para mim. Tayla, a beta-glucana, ela passa pelo processo de extrusão, né? O pet food passa pelo processo de extrusão, passa pelo processo de autoclavagem. Como que essa beta-glucana se comporta? Nesse estudo que a gente fez também com o professor Aulos, em 2014, a gente consegue comprovar essa termoestabilidade da molécula, tá? Da molécula do produto. O que acontece? Foi feito um estudo, né, com 28 animais, um grupo controle, uma beta-glucana via cápsula, via alimento extrusado, desculpa, mas o animal recebeu uma cápsula placebo para que a gente minimizasse os erros, e uma beta-glucana administrada via cápsula, sem a ração interna, tá? Aqui foi adicionado na massa do alimento pré-extrusão e todo o processo de extrusão, cobertura, recobrimento foi realizado como de praxe, né, como de costume. E aí a gente consegue ver, né, o trabalho, na verdade, eu quero mostrar a estabilidade da molécula, mas o trabalho ele envolve uma castração em cadelas e um acompanhamento, né, no pré-operatório, então foram 28 dias de dieta, então o pré-operatório começou com 0 dias, com 14 dias os animais foram operados, as cadelas foram operadas para retirada do útero, foi feita uma avaliação pós-operatória, após essa castração, e depois de 14 dias. Então, a hora que a gente olha a questão de leucócitos, né, as células brancas, a gente consegue perceber que os produtos que receberam, né, os animais que receberam a beta-glucana, eles se recuperaram, né, a gente pode interpretar que eles se recuperam mais rapidamente de estresses, esse foi um modelo de estresse, do que os animais que não receberam desse tratamento controle, tá? Aqui é normal, tá, gente? A anestesia faz cair o número de leucócitos, é uma ação normal. E aqui a gente vê que não tem uma diferença, né, entre a beta-glucana via extrusão e a beta-glucana via cápsula. Então, isso comprova essa termoestabilidade da molécula. Indo pela extrusão, eu já tenho esse ponto, tá? E aqui também é a questão de proteína C reativa, né? Quando a gente tem no nosso organismo, o animal tem no organismo dele a proteína C reativa com teores elevados, com níveis elevados, eu acabo tendo uma ação inflamatória, então isso não é desejável. Desejável que eu não tenha esse aumento. E aí a gente teve essa diferença, o grupo controle aumentou significativamente depois de 14 dias, mostrando o quê? Mostrando que o animal ainda estava se recuperando, né, daquela castração, daquele processo inflamatório que é gerado pela cicatrização, e que os animais que receberam as betas-glucanas, eles estariam aí numa condição melhor, tá? Aqui é um estudo para a saúde bucal, então um ponto interessante, tirando o ponto de a ação anti-inflamatória que teria, né, esse efeito nessa ação anti-inflamatória que tem as beta-glucanas, essa modulação da inflamação, vamos dizer assim, eu tenho também uma redução da perda do volume de osso alveolar. Então, os animais que receberam, eles foram gatos, tá? Eles receberam um placebo e receberam um biscoito com 65 miligramas por dia de beta-glucana, por animal por dia de beta-glucana. E o que acontece? A gente teve uma redução na perda do osso alveolar. Isso é visto até nas radiografias, tá? Então, foi um estudo bem bacana também realizado, e aí traz esse conceito aqui para beta-glucanas, né? Aqui é um estudo realizado, desculpa, gente, eu acabei extrapolando o tempo aqui que eu gostaria, mas é um estudo que foi realizado também com base com a beta-glucana, aqui com o professor Márcio Bruneto na USP, onde a gente tem aqui variáveis metabólicas. Então,
a gente falou das variáveis imunológicas das beta-glucanas e agora a gente está falando da metabólica, comprovando que a levedura, né, a beta-glucana de levedura, ela acaba atuando nestes dois caminhos, tanto como moduladora da imunidade, mas também como uma atuante no metabolismo de glicose, tá? Passando rapidamente, esse artigo vai ser publicado, tá, gente? Agora está em vias de publicação esse mês que vem, na verdade. Já teve o aceite, tá? Eu até coloquei aqui, mas ele já teve o aceite e está em vias de publicação. Então, só para comparar aqui, o grupo A, né, só para explicar rapidamente, foram ao total 14 animais, então nós tivemos o grupo A, que são animais obesos, então score 8 e 9, grupo B, animais magros, tá? Não score com descondição corporal 5, então score ideal, e o grupo C, ele foi composto pelo grupo A com o uso de 90 dias de uma ração que continha beta-glucano, tá? E aí a gente consegue ver aqui que tanto os níveis de glicose quanto insulina, eles foram reduzidos quando eu tenho o uso de beta-glucanas. Aqui são os animais magros, né? Então, eles estão em homeostase, estão com um perfil adequado. E aqui estão os animais que receberam a beta-glucanas. Então, esse é o antes desses animais e esse é o depois, mostrando essa ação no metabolismo. É claro que ainda existem valores altos comparados aos demais, mas é porque o animal ainda está obeso, ele não entrou num processo, né, de emagrecimento. E, na verdade, é para mostrar que a beta-glucana, ela auxilia o processo, ela pode auxiliar esse processo de perda de peso, tá? Não é que ela faz o animal emagrecer, ela só auxilia esse metabolismo, tá, gente? Essa parte metabólica do animal. E aqui mostrando também o que é muito comum em estudos para humanos, e isso se confirmando em PET, também em cães principalmente, essa questão do metabolismo de lipídios, né? Que as beta-glucanas são bem famosas na nutrição humana com o metabolismo de lipídios e acaba trazendo isso para o PET também, tendo essa redução. Aqui, um ponto interessante, né? A GLP-1, quanto maior a GLP-1, o animal vai estar mais saciado. Nós tivemos um aumento de GLP-1 em relação à GLP-1, né? Ela é um hormônio, tá? Que ele controla aí um pouco a saciedade. E aí a gente tem que esse aumento, ele acaba sendo interessante. Por quê? Porque os animais estão ali mais saciados. Né? Inclusive, tivemos relatos no estudo de que alguns animais realmente não consumiam o alimento como um todo, tá? O que chamou bastante atenção. E a gente tem uma redução aí da TNF-alfa, né? A gente tem uma redução da TNF-alfa nos animais. A TNF-alfa, se eu tiver ela aumentada, eu vou estar numa condição de inflamação. Enquanto se eu tiver com ela reduzida, eu melhorei, né? Eu estou fazendo uma ação anti-inflamatória nesse animal, tá? Então, aqui, né, para a gente poder concluir, então, a levedura e seus derivados, né, eles são extremamente interessantes, nós temos diversos produtos que a gente consegue trabalhar em diversas fases de vida, categorias de produtos. Eu sempre digo que a levedura, ela é muito versátil, né, acho que isso também, nem sou eu que digo isso, mas está aí claro para todo mundo, que a gente ela tem várias aplicações, né, e que suas aplicações principais são a questão de palatabilidade, nutrientes e a funcionalidade. Então, tanto uma funcionalidade focada na saúde intestinal, em termos de prebiótico, né, uma ação prebiótica, como essa ação imunomoduladora. Pessoal, eu queria agradecer, né, em nome da Vetline e da Biorigem mesmo, que a Vetline é o nosso distribuidor, então eu queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Deixo aqui meu contato caso precisem de algo e agradeço.